E aí, minha gente, vocês estão prontas para mais um mergulho? Hoje a minha energia tá um pouquinho abaixo do normal, porque eu estou me recuperando de uma intoxicação alimentar braba. Pois é, né, gente? E aí eu quero falar um pouquinho com vocês sobre frustração e sobre limites, tá? São dois tópicos que eu acho muito interessantes da gente trazer, aproveitar, né, que a energia tá nesse nível. Por que eu quero falar com vocês primeiro sobre frustração? Porque se você me acompanha no Instagram, você sabe que no dia 6, na segunda-feira, eu abri oficialmente as portas da minha comunidade para vocês. Inclusive, nós estamos agora no segundo lote da comunidade. O link está aqui embaixo para você conhecer. Lá nós temos encontros ao vivo, quinzenais pelo Zoom, além de muito material para você mergulhar na questão da autoliderança e não só ficar pensando sobre isso, mas aprender a colocar a mão na massa e mudar realmente a sua rotina e seus hábitos, tá bem? O link vai estar aqui embaixo na descrição. Eu abri oficialmente as portas na segunda-feira e, gente, para quem trabalha nesse mercado aqui, para quem trabalha com qualquer mercado, qualquer comércio que vai fazer um grande lançamento, a gente se prepara muito para isso. A gente prepara a nossa energia, a gente prepara tudo, a gente fala, nossa, vai ser o grande dia, eu vou chegar super animada para falar com elas, porque é algo que eu realmente estou muito feliz de fazer, de abrir para vocês. E aí, de repente, bem no dia, um dia antes, na verdade, à noite do domingo, eu comecei a passar mal. E na segunda-feira eu não tinha forças, foi o pior dia, eu não tinha forças. E aí, minha gente, não tem o que fazer. Você está doente, você está totalmente desidratada, você não tem o que fazer. Você precisa aceitar esta condição e se adaptar a ela. Eu ainda tinha algumas obrigações de trabalho para fazer, que era comunicar a vocês dessa abertura, né? Então eu tinha que estar lá nos stories, eu tinha que estar no meu feed, eu tinha que mandar a minha newsletter, a newsletter já estava programada para ser enviada. Mas eu tinha que movimentar. Ao invés de aparecer falando, eu apareci por escrito. Peguei imagens minhas, fotos, banco de fotos que eu tenho, que eu guardo esse banco de fotos muito bem guardado, que é justamente para usar nessas ocasiões. E fiz a minha narrativa por escrito, deu tudo certo, tá tudo fluindo, tudo maravilhoso. Ok. Só que rolou uma frustração? É claro que rolou, porque não foi da maneira como eu tinha me programado para fazer. E já houve um tempo aqui na minha existência onde eu, mesmo passando muito mal, me maquiaria, me arrumaria e iria gravar. E aí ia ter que parar, ir pro banheiro vomitar, voltar e continuar fazendo. Eu tinha me programado para fazer uma live também na segunda-feira, que obviamente eu não consegui fazer, mas eu teria feito. Se fosse uns 2, 3 anos atrás, eu teria feito. Eu já fiz muito isso, gente. Eu tenho minhas amigas como prova, até postei lá nos stories minha amiga falando que é muito ir na área ser doente e produtiva. Porque eu já fui muito assim, mesmo. Eu já trabalhei com muitas dores, eu já trabalhei mal de gripe, eu já fui até o trabalho e até a escola, eu não faltava da escola, não era só questão de trabalho, eu não faltava da escola, eu não faltava de nada, mesmo que eu estivesse muito mal. Eu tinha que ir, eu tinha uma sensação de que se eu não fosse, eu ia passar uma imagem de que não era de alguém não responsável. Eu ia passar a imagem de alguém não comprometida. Então, que eu me esforçar e me sacrificar significava comprometimento e isso significava sucesso. E isso é um absurdo. Quantas aqui não sentem isso? Principalmente nós mulheres que temos os nossos ciclos, né? Quantas vezes eu já não trabalhei com cólica porque eu tinha medo das pessoas acharem que era frescura. Porque eu já ouvi, né, em algum momento que era frescura. Eu tenho a pressão baixa, então quando eu era criança, na aula de educação física, que acontecia numa quadra aberta, meio-dia, em Limeira, para quem é de Limeira, São Paulo, sabe o que eu tô falando, é muito quente, eu passava mal, toda vez. E o professor já duvidava, é frescura, ela não quer fazer educação física, e não era, eu realmente passava mal. Minha mãe me levou em vários médicos, não tenho nada, é uma questão, minha pressão é baixa e enfim, é isso. Depois foi o momento das cólicas menstruais, que eu tinha que ir embora da escola, porque eu sempre senti muitas cólicas, e aí eu ficava sentindo, às vezes nem ninguém falava, mas eu ficava sentindo que
era um absurdo eu ir embora por conta de uma dor. Eu tô dizendo aqui pra vocês que dentro de mim existe uma inquisidorazinha, uma inquisidorina, vamos dizer assim, que todas as vezes que eu estou me sentindo fraca, que eu estou me sentindo doente, que eu estou com alguma dor, ela me diz que eu tenho que fazer as coisas apesar dessa dor, porque eu tô sendo, como assim você não vai fazer? Que frescura é essa? Que mimo é esse? Não, você tem que ir, você tem que mostrar que você dá conta, você tem que ultrapassar os seus limites para que você não seja mal vista, para que não fique chato, para que as pessoas percebam que você é esforçada. E isso é tão cultural, né? A gente vem dessa cultura que valoriza esforços monumentais, que valoriza sacrifícios muito grandes, que valoriza pessoas que não respeitam os seus limites e que colocam o limite do outro na sua frente o tempo inteiro. Mas se vocês pararem para pensar, a maioria das pessoas que faz isso realmente no dia a dia é as mulheres, né? As mulheres estão sempre colocando o limite do outro na frente do próprio. Tanto que tivemos agora um tema de redação do Enem falando exatamente sobre isso, sobre a sobrecarga feminina, como as mulheres colocam o outro sempre à frente de si. E às vezes esse outro não é só o cuidado do outro, mas é também a opinião do outro, a visão do outro, o medo de frustrar o outro. Então, no momento em que eu fiquei doente, eu fiquei com medo de frustrar a minha equipe que está trabalhando comigo, eu fiquei com medo de frustrar os meus clientes, eu fiquei com medo de frustrar os meus seguidores. E passou pela minha mente duas coisas. Uma, me justificar, e aí me justificar demais, que a gente tem essa coisa também, quando a gente realmente percebe que a gente não consegue ultrapassar os nossos limites, a gente vai para a justificativa, né? E aí você quer provar para o outro que você realmente não está em condições. Eu já cheguei a ir ao meu trabalho passando muito mal, para o meu chefe poder ver que eu estava passando muito mal e eu voltar para casa. Não tinha a menor necessidade disso. Eu poderia ter ido de repente para um hospital pegar um atestado? Poderia, mas não, eu quis mostrar para ele, justificar o motivo pelo qual eu não estava conseguindo ir trabalhar. E a gente faz isso muito, né? Ou a gente vai para a justificativa extrema ou a gente ultrapassa os nossos limites. E são duas coisas que a gente precisa aprender a se curar. Por quê? Eu comecei falando nesse vídeo de frustração. Existem coisas que vão nos frustrar, né? Que a gente queria fazer e de repente vem, passa mal e não consegue. E existem horas que nós vamos frustrar a expectativa do outro também. E das duas formas a gente precisa lidar. Quando a gente frustra as nossas próprias expectativas, a gente precisa lidar com a frustração que a gente está sentindo. Como? Ignorando? Não, sentindo. Poxa, me frustrei, fiquei mal, queria que tivesse sido de outro jeito. Sentir, não ressentir. Sentir, perceber o que está sentindo, só, não ficar remoendo aquilo. Ai meu Deus, porque é isso, essa é a doença, tá? Sentir e identificar é extremamente importante para que a gente lide com isso. Então, fiquei frustrada, percebi que fiquei frustrada. O que eu posso fazer com isso? Nada, só senti a frustração. O outro se frustrou comigo, o que eu posso fazer com isso? Nada. É o sentimento do outro. Ele ficou frustrado. Eu posso sentar e conversar, tentar entender o porquê que ele ficou frustrado, apresentar os meus pontos, mas eu não posso controlar como o outro vai se sentir sobre mim, sobre as minhas atitudes e sobre o fato de eu respeitar os meus limites, porque muitas vezes a gente tem medo de colocar os nossos limites porque a gente sabe que o outro vai se sentir incomodado, já que ele está tão acostumado com a gente abrindo todos os nossos limites para ele. E o outro vai ter que lidar com a frustração dele. Eu falo isso muito e eu vou repetir quantas vezes for necessário. O outro vai ter que lidar com a frustração dele a partir do momento que você decide colocar os seus limites. Porque você sabe o trabalho que está te dando aprender a dizer não, aprender a delimitar as suas fronteiras, ter força para fazer isso. Se você tiver que colocar os seus limites e ainda por cima lidar com a frustração do outro por ele, não vai dar jeito. Cada um cuida do seu quadrado, certo? Claro, gente, diálogo é sempre muito bem-vindo. Claro que a gente vai conversar com quem a gente frustrou, claro que a gente quer saber, mas não se responsabilizar pelo que o outro está sentindo. O que o outro está sentindo é dele e é ele que tem que lidar. Nós podemos nos responsabilizar por uma situação, não por como o outro reage a ela, percebe? Então é importante também que você aprenda a
delegar sentimentos, você não tem que processar o que o outro está sentindo para o outro, e você não tem que facilitar a vida do outro se você precisa colocar os seus limites. Você precisa aprender a colocar os seus limites e entender que o outro é adulto e vai saber lidar com eles. E ultrapassar os nossos limites, principalmente de saúde, por conta de uma questão de não ser mal vista ou do que o outro vai dizer ou para não ficar chato, gente, esse é o mapa da exaustão e da sensação de que a sua vida não vai para frente, de que você não tem controle sobre ela, de que ela está completamente nas mãos do outro, de que você não consegue dominar a sua existência, ela está sempre nas mãos do outro, porque você nem sabe quais são os seus limites, você não aprendeu a respeitar as suas fronteiras. Delimitar as suas fronteiras é essencial, principalmente no quesito da sua saúde, porque sem o seu corpo você não existe nesse mundo. Nesses dias em que meu corpo está mais debilitado, a minha força está mais comprometida. Isso faz com que eu produza menos, isso faz com que eu consiga ser menos ativa na minha vida, isso faz com que eu tenha que me alimentar de uma maneira diferenciada. Não é gostoso, a gente sabe. Ter o nosso corpo saudável é essencial para que a nossa vida seja vivida, porque nós só existimos por conta desse corpo. E um corpo saudável é um corpo ativo, é um corpo móvel, é um corpo que te permite ir para a vida. E nós precisamos cuidar dele. Claro que às vezes acontecem algumas coisas, como aconteceu comigo, uma intoxicação alimentar, mas eu preciso cuidar dele. Se ele está intoxicado, se ele não gostou do que eu comi, eu preciso cuidar dele. Eu preciso escutar o que ele precisa, preciso respeitar os tempos de descanso, eu preciso tomar bastante água, eu preciso devolver a força para ele para que eu consiga voltar mais ativa. E para isso eu vou ter que respeitar os meus limites, os limites dele. Hoje, por exemplo, é um dia que eu tô me sentindo um pouco melhor, então eu já tô conseguindo gravar aqui pra você. Mas não é um dia que eu ainda consigo ir pra academia, por exemplo, porque ele ainda tá um pouco fraquinho, então eu tenho que ir entendendo. Eu vou pra academia? Não. Eu vou gravar? Vou, porque eu tô aqui sentada, tá tudo tranquilo. O que eu consigo fazer dentro das possibilidades? Eu vou respeitar. Eu não vou me frustrar porque eu não tô conseguindo ir pra academia. Não tô conseguindo hoje, mas eu tô me cuidando do mesmo jeito, porque eu tô cuidando do meu corpo, eu tô cuidando da saúde dele, eu tô devolvendo pra ele a força vital. A gente aprender que nem sempre cumprir exatamente aquilo que você deseja é cuidar de si. Às vezes, abdicar de uma coisa ou outra é um ato de cuidado muito maior com o seu corpo e com a sua saúde do que dar check na sua agenda. É preciso que você aprenda a escutar ativamente o seu corpo, a ter uma relação consigo para que você respeite os limites. Para a gente poder respeitar os limites, a gente precisa saber quais são eles, e a gente descobre quais são eles ouvindo. E não é ouvindo só o que a gente pensa, é ouvindo o que a gente sente, o que a gente intui. A gente precisa criar essa relação com o nosso corpo, essa relação com esse corpo como se ele fosse um oráculo, porque ele é. Ele nos diz o que está errado e o que está certo. Ele nos diz o que ele gosta e o que ele não gosta, o que dá prazer e o que não dá. E a gente precisa aprender a entrar em relação com ele. Essa é a minha proposta para você hoje. Aprenda a ouvir o seu corpo. Claro que quem está do lado de cá na comunidade Lidere Sua Vida tem as ferramentas para entrar em contato com esse corpo, para aprender a ouvi-lo. Principalmente porque quem entrar esse ano vai fazer parte da jornada de ativação de autoliderança. Um mês, um desafio, são 12 desafios no total. E a gente vai juntas recriar hábitos para que você aprenda a liderar a si mesma. Vai ser muito, muito, muito massa. Tô te esperando, o link tá aqui embaixo. Gente, hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais curto do que o normal, mas eu espero que essa mensagem tenha chegado no seu coração e que você, a partir de agora, comece a entrar em relação com o seu corpo. Coloca as mãos, pergunta o que ele está sentindo e aprenda a respeitar os seus limites, tá bem? A gente volta na semana que vem com muito mais saúde, com um vídeo muito mais longo, com toda certeza. E para você que entrar na comunidade, eu te vejo do lado de cá. Um grande beijo e até já!